recebemos aqui a denúncia, não é, da Procuradoria-Geral da República, aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, não é, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, não é, de tudo que ocorreu precisamente no 8 de janeiro, né? Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, né? Inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Cléper Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro, né? E aí no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí na sequência o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes, sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Ainda com base, por exemplo, nessa denúncia, que na verdade a denúncia, como todos sabem, já é de conhecimento, o Coronel Casemiro encaminha para o senhor um quadro. Nesse quadro ele explica supostas alternativas à sucessão presidencial, todas elas, como nós sabemos, absolutamente ilegais, ilícitas, sem nenhum respaldo constitucional. Aí as mensagens, elas clamavam que as intervenções seriam para atender um pedido do povo, para que as Forças Armadas tomassem as ruas, né? E aí ela vem colocando aqui, por exemplo, ele fala, vai trazendo algumas diferenças, né? Aí ele fala, por exemplo, do artigo 142, cria, na verdade, aqui uma sequência do que ocorreria, depois ele fala da intervenção militar, depois de uma intervenção federal, né? E aí, da mesma forma, o coronel, o Casemiro, na verdade, coloca que seria uma explicação de fato interessante, né? E aí, uma explicação que deveria, inclusive, ser maior discutida. E o senhor recebe, na verdade, essa informação, senhor Fábio, de um subordinado seu, quer dizer, não é de alguém que é meu superior, não podia fazer nada, receber. Não, o senhor recebe de um subordinado seu. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpistas, de cunho golpista? Excelência,
Conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Ainda em relação, por exemplo, aí no mês de novembro, porque nós tivemos precisamente o mês de outubro e o mês de novembro com verdadeiros questionamentos, não é, depois do resultado do processo eleitoral. Então houve um clima, na verdade, no Brasil inteiro, sobretudo aqueles que não estavam aceitando o resultado das eleições. E aí, no dia 1º de novembro, o senhor recebe um outro conteúdo de fraude nas urnas eletrônicas e um possível relatório das Forças Armadas, e o senhor afirma categoricamente: a cobra vai fumar. Nessa informação que o senhor responde, na verdade, pelo seu aparelho celular, o senhor responde ao Casemiro, né? Ou seja, ele fala: olha, não fique triste, as Forças Armadas vão entregar o relatório amanhã, que o Alexandre de Moraes pediu, e as Forças Armadas diz que só entregaria depois do segundo turno, depois do resultado. E amanhã eles estarão entregando o relatório, a prova de que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, porque temos o exemplo lá da Bahia, do Nordeste, onde tem 182 municípios que cometeram erros gravíssimos, como Barreiras, onde tem 156 municípios e tal e tal. Aí o senhor recebe. Quando o senhor recebe essa informação, que é mais uma vez uma montagem ali, que é atribuída a algumas pessoas que faziam parte do processo eleitoral, o senhor responde: a cobra vai fumar. O que o senhor queria dizer com essa frase? Excelência, pelas mesmas razões já explicitadas, vou permanecer em silêncio. E aí, eu sei que o senhor não vai responder a todas as próximas perguntas, mas é muito interessante que a gente possa fazer essa exposição aqui. Mais na frente, o senhor vem com outro compartilhamento de mensagens. Ou seja, nós estamos aqui falando de o compartilhamento de dados naquele momento pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, não era um militar qualquer, não era um integrante qualquer do Sistema de Segurança Pública de Brasília. Nós estamos tratando do mais alto comando militar da Secretaria de Segurança Pública do DF, né? O senhor então recebe uma imagem na qual alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral, e aí especificamente o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato, do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento, e aí a frase é: a cara de quem tem as cartas na manga. Aí o senhor responde: será que o Brasil tem jeito? Mais uma vez, qual a motivação e o porquê desse questionamento e dessa sua pergunta em relação ao Casemiro? Excelência, pelas mesmas razões, vou permanecer em silêncio. Agora vem uma outra mensagem que é impressionante, né? Essa aqui, mais uma vez, estou conversando com o Casemiro. Aí o Casemiro, na mensagem que ele envia ao senhor, na denúncia, ele diz para o senhor o seguinte: o conteúdo pode não comprovar nada, mas servirá para acirrar os ânimos e provocar explicações. Em outra mensagem, o senhor diz que os órgãos eleitorais tiveram o descaramento de fraudar em uma urna que um candidato tinha recebido 0 votos. Quer dizer, aqui, quando o Casemiro conversa com o senhor na rede social, especificamente no WhatsApp, ele diz: olha, como se diz, olha, a informação é mentirosa, a informação ela pode não comprovar nada, mas ela vai alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Acirrar os ânimos e provocar explicações. Ou seja, essa distribuição de mensagens e de informações fake logo depois do processo eleitoral tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral. A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões explicitadas, vou permanecer em silêncio.
Aliás, ânimos que foram muito acirrados, tanto no dia 12 de dezembro, especificamente, quando nós tivemos as várias manifestações aqui em Brasília,